Bem-vindo, bem-vinda. Primeiro boa noite que eu ganho é da Veranice. Ah, Veranice, eu vou te chamar qualquer dia desses para você entrar aqui com a gente no fórum. Vou fazer um dia de membras e membros, porque você é uma parceiraça assim da comunidade fórum. Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como o Lula já antecipou, a gente hoje tem o Renato Meirelles e a Renata Miele. Mas não estamos falando de uma dupla sertaneja, né? É uma dupla do barulho, é uma dupla muito competente, que manja muito de comunicação, que manja muito de direitos, né? E a gente hoje tem duas grandes epidemias para além da Covid, né? A epidemia da fome, que é uma coisa triste, a gente vai conversar bastante isso com o Renato, especialmente, né? No Instituto Locomotiva fez um trabalho incrível. Há mais de 20 anos ele vem desenvolvendo isso com data popular, data favela, agora no Instituto Locomotiva. Mas durante a pandemia, o Renato fez algo impressionante. Ele antecipou para a gente a pesquisa que está todo mundo falando, né, do Brasil ter voltado dessa forma desastrosa para o mapa da fome, mas ele fez isso o ano passado. A gente trouxe, inclusive, o Preto Zezé para discutir, né, a fome nos grandes centros. A gente não precisa, né? Quem tem o mínimo de sensibilidade só andar nos grandes centros, a gente vê a fome, vê as pessoas na rua, o aumento de famílias inteiras, né? Sem condições de moradia, enfim. Então, sem mais delongas, eu vou chamar meus convidados aqui, meus parceiros de bancada. Renato, você já está aí nos bastidores. Ei, Que queridão, delícia, que tudo bom estar bem? contigo, que bom estar contigo e que bom estar com a Renatinha, minha amiga há sem sacanagem, 30 anos. Pois é, eu ia perguntar Mas isso. ela estava nascendo, ela estava nascendo. Vocês fizeram juntos o movimento estudantil, não foi? Fizemos juntos o movimento estudantil, visitamos várias sarjetas juntos, bêbados de madrugada. Tiramos muitas pessoas da sarjeta também, bêbados de madrugada, mas a Rita naquele hall de amigos de mais de 30 anos. Muito bem. Então, assim, acertei bem na parceria da dupla Renato e Renata. Renatinha, vem para cá. Ai, que Oi, saudade que eu tô de gente, você. tudo bem, Conceição? Tudo bem, querida? Tudo ótimo, Renato. Onde já se viu você falar essas coisas assim, ao Mas vivo? eu disse que você tinha acabado de nascer. Olha Ah, só. bom, eu ouvi isso também, mas a sarjeta, essas coisas, não pega muito bem, né? É que assim, o nosso ofício é parecido, você como jornalista e o meu como pesquisador. Nós buscamos a verdade factual. Né? Aí não tem muito jeito, nada de fake news aqui. Esta é a versão da verdade É factual. verdade, é. São muitos e muitos anos, o Renato é um parceiro, um amigo querido que eu tenho no meu coração. Mas a gente não vai falar disso aqui, porque senão a gente teria que varar a noite para contar Não, histórias. eu hoje montando, quando eu pensei nos dois, eu falei assim, só falta eu chamar o Altamiro Borges para a bancada, né? Daí fica um politiburo aqui Eu no só pensei comitê. que eu não tenho nem roupa para estar numa entrevista junto com o Renato Meirelles, né? Tá bom. Renatinho, eu também vou chamar ele assim, então. Muito bem, mas aqui é uma coisa muito tranquila, a gente vai bater um papo, se tiver vontade de falar, complementar o outro, o programa é bem mais sussa, né? A gente tem um olhar assim que isso é mais um diálogo, principalmente porque o grupo especial, assim, que assiste muito Fórum Sindical, tem muito sindicalista, tem classe trabalhadora, aqui tem pedreiro, tem consertador de bicicleta, seu Elias sempre vê a gente. Então, a gente quer explicar para essa galera coisas que muitas vezes ou não está na pauta, ou quando está na pauta é ininteligível. Então, acho que vocês dois
vão ajudar muito a gente nesse processo. Mas antes disso, deixa eu chamar o Anderson. Anderson está aí? Anderson mandou um recadinho para mim. Vou comer rapidinho e já entro. Oi, Boa noite, queridão. Boa noite, Renato. Muito bom te ver aqui. Obrigado pelo convite. Nossa, gostei da indumentária da. Não, é muito bom. Tá frio, né? Tá frio, Ai, gente, é que eu não estou na minha melhor fase de saúde. Estou meio gripada, estou meio febril, então meto logo uma touca aqui. Eu vi o Renato na festa do Preto Zezé e, Renato, eu peguei Covid aquele dia, você acredita? Sim, eu tinha acabado de me recuperar do Covid, fazia 2 dias que eu tinha negativado. E eu peguei Covid, quase não vou na formatura da minha filha, gente. A gente ainda vai receber o Teseu, né, que é do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense, ele mandou um recadinho. Ah, chegou! Ele falou, tô em trânsito, o Teseu agora ele entra no programa sempre no carro. Boa noite, Teseu, tudo bem? Oi, pessoal, espero que estejam me ouvindo bem, estou bem. Fro, Renata e o Anderson. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês. Já eu chego em casa, vai ficar melhor aqui minha posição e minha conexão. Tá bom. Gente, boa noite para quem está acompanhando a gente, para quem já está dando boa noite aí no chat. E não se esqueçam, a gente precisa fortalecer a mídia independente. Para fazer isso, você pode fazer de diferentes formas. A primeira delas, obviamente, é curtir o programa, né? Porque isso significa que vocês gostaram e que o YouTube entende isso como um processo que este programa tem alguma relevância. A segunda, se você ainda não é membro, não é inscrito no canal, torne-se, se inscreva. E se você tiver aquele chororô que a gente sempre faz, se tiver R$7 por mês, gente, é o começo, né, da assinatura do canal da Fórum, você pode se tornar membro com R$7 por mês. Se você tiver dinheiro sobrando, né, ou não tiver cartão, etc., tá aí na tela, nós temos o Pix. Para quem vai ver gravado, ainda tem uma ferramenta que é o Valeu. Você pode assistir no sábado, quando a gente reprisa o programa. Se você gostou, vai lá, clica no Valeu, você dá um superchat. Ao longo do programa, vocês podem fazer superchat. Bom, gente, vamos começar, porque a gente está aqui no meio de amigos, muitos amigos, mas a gente tem um papo grande aí, né? O Renato, pessoal, eu estava falando para vocês, ele é publicitário e o Renato é presidente do Instituto Locomotiva. Ainda tem o Data Favela lá com o Celso Ataíde, né, Renato? O Celso, o Zezé. Com o Preto Zezé, com a CUFA. E eles fizeram várias mesmo, pesquisas ao longo da pandemia. Eu destaquei 3 delas, porque eu acho que, inclusive, se agravou mais, Renato, de 2021, quando você fez aquela da fome, né, nas favelas, e quando a gente vê a pesquisa que saiu ontem, pelo Vox Populi e outros institutos, é assustador. A gente está com mais de 10% da população em situação de fome, né? A gente e quase mais da metade da população brasileira, 60% da população brasileira, em situação de insegurança alimentar. Ou seja, gente, quando as pessoas têm algum nível de insegurança alimentar, pode ser leve, média ou muito ruim, né? Ela já não tem a quantidade de alimento suficiente por dia e nem a qualidade do alimento suficiente por dia. Outra pesquisa muito boa que o Renato fez foi sobre exclusão digital, que também a Renata pode falar muito disso, porque a gente vem numa luta há muito tempo, né, pelo direito de banda larga no país. O Renato mostrou que, a partir dessa enorme desigualdade, né, que se processa nesse país de diferentes formas, a população mais pobre desse país, que também é essa que está sentindo fome hoje, ficou excluída da escola. Por quê? Porque o ensino remoto
né? Durante a pandemia, as escolas fecharam e não havia banda larga. A gente fez vários programas aqui, Renato, com professores, com deputadas e deputados que estavam tentando resolver. A CUF, inclusive, fez todo um movimento para chips para celular, para pelo menos ter algum contato, enfim. E, por fim, eu quero começar por ela e depois a gente volta para a fome, a pesquisa que você fez sobre fake news e pandemia, né? E a Covid-19. Essa pesquisa, gente, ela era muito assustadora, porque cerca de 60%, metade da população recebeu fake news sobre a Covid, né? Sobre a vacina, que dizia que tinha chip na vacina, que ia mudar o DNA, aquelas bobagens, né, que a gente sabe que produz o gabinete do ódio. E desses 50% que receberam, cerca de 70% da população tinha algum medo de tomar vacina, para a gente ver a gravidade, né, da fake news. Então, eu queria, Renato, primeiro que você colocasse um pouco desse trabalho que você faz, porque o Renato, gente, ele vai atrás, né, de conhecer o que pensa esse quarto estado. O Renato, os Preto Zezé sempre fala isso. Se a favela fosse um estado brasileiro, seria o quarto do Brasil, tanto em população como em potencialidade, né? Como em capacidade produtiva, o que é uma estupidez a gente excluir tanta gente, né? Excluir o quarto país. Eu queria que você falasse um pouco desse olhar que você tem, que é um olhar muito diferenciado, do que você vai pesquisar, porque eu acho que você fez com que a gente olhasse para a favela, com uma imensa maioria, inclusive o capital, olhasse para a favela de uma maneira, né, que não só visse perda ali, que só não visse miséria, violência, etc. Você olhou para ela com a potencialidade. E você vai para costumes, você investiga várias coisas. Eu queria que você contasse um pouquinho esse projeto para a gente, né? Porque numa era que a gente tem o IBGE dizendo, gente, que não vai ter censo, se tiver que colocar a questão de orientação sexual, a gente vê a importância que é ter gente como o Renato nesse país, porque senão a gente fica sem dados. E depois, eu queria que a Renata entrasse na conversa, Renata, porque eu queria pegar esse gancho do fake news, para que você conversasse um pouquinho como é que anda o projeto de lei 2. Eu sei que você não aguenta mais falar disso, Renata, mas ele passou pelo Senado, eu sei que ele não vai ser votado, mas a galera precisa entender, né, o que foi a atuação de vocês para transformar esse projeto numa coisa que ajuda a gente a controlar um pouco a fake news, né? O projeto Lei 2630. Então, começa com o Renato, depois vem a Renatinha e a gente continua o papo, eu ponho o Anderson e o Teseu na roda, tá bom? Anderson, Fro, Rê. Bom, primeiro, o cara que está falando aqui com vocês, nesse bate-papo aqui na Fórum, é um sujeito que desde cedo aprendeu o que tenta ensinar para a filha, para a Helena, para minha filha de 2 anos, que 1 mais 1 é igual a 2, que a Terra é redonda e que vacina salva. Eu estou dizendo isso para não ter muita dúvida nesse terreno de qual campo a gente está, que é o campo da ciência, né? O que a gente tenta fazer aqui no Locomotiva, no Data Favela, é, de alguma forma, colocar números que mostram que determinado acontecimento não é uma impressão ou um ponto de vista. Não que a gente tenha problema de dar ponto de vista. Vocês vão ver que no nosso papo de hoje eu vou falar isso várias vezes. Mas o número é um número. O número é um número. E esse trabalho que a gente tenta fazer aqui, que é um trabalho coletivo, que não é um trabalho meu, que é um trabalho que só é possível por uma equipe muito mais competente do que eu, competente tecnicamente, competente analiticamente, competente academicamente, porque tem uma obsessão pela curiosidade. E por acreditar também que a pergunta é mais interessante do que a resposta. A melhor resposta, a boa resposta é aquela que gera novas perguntas. E a gente começou tentando enxergar uma realidade
de um Brasil que naquele momento era muito diferente da equipe que pensava isso, né? Que era uma equipe formada majoritariamente por pessoas com curso superior em melhores faculdades, que tiveram todas as oportunidades aí, que infelizmente a grande maioria da população não tem. E fica muito estimulante quando a gente consegue descobrir que atrás de cada número, atrás de cada estatística, de cada porcentagem, tem a história de alguém. De uma pessoa que tem medo, que tem sonhos, que tem tensões, dúvidas, e que de alguma forma estão decidindo o que é o mais importante para a vida dela. Estão decidindo se é mais importante o filho continuar estudando ou ter o que comer. Estão tentando resistir ao medo de sair de casa com uma realidade dura de que se ele não sair de casa, não tem jantar dentro de casa, ou que é muito difícil ficar com 5 pessoas morando em casa em 20 metros quadrados. E a pandemia, de alguma forma, escancarou isso, Fro. Uma das primeiras fake news que as pesquisas conseguiram desmontar durante a pandemia é de que o corona era um vírus democrático. Era um vírus que atingia da mesma forma pobres e ricos, brancos e negros, moradores da favela ou do asfalto. O vírus pode até matar todo mundo, mas num país desigual como o nosso, os anticorpos sociais são bastante diferentes nas camadas da população brasileira. Enquanto uma camada mais privilegiada discutia a falta de álcool em gel nas farmácias, 46% dos lares de favela, são 17 milhões de brasileiros que moram em favela. Eu tenho mais favelados do que moradores do estado da Bahia. Eu tenho mais favelados morando no Brasil do que o estado do Rio Grande do Sul. 46% não tinha água encanada. 26% não tem privada. É óbvio que a realidade é muito diferente. Enquanto nós tínhamos aí uma parcela da população podendo trabalhar de home office, aliás, o home office durante a pandemia passou a ser o grande aspecto de reclassificação social, né? Pessoas que trabalham em profissões de home office é possível, de um lado, e do outro lado, aqueles brasileiros que de fato foram os responsáveis pelo Brasil não parar. O Brasil não parou por conta dos entregadores, o Brasil não parou por conta dos profissionais de limpeza, por conta dos motoristas de ônibus, das caixas de supermercado, de quem trabalhava na reposição, por todas aquelas profissões que não foram priorizadas na hora da vacina. Porque é engraçado que para o Brasil não parar, você precisa dessas pessoas, que foram as que mais entraram em risco, as que não foram consideradas como grupos de risco na hora de privilegiar a vacina. Sabe por quê? Porque a grande maioria delas não tinha curso superior, porque a grande maioria delas eram formadas por negros. A primeira morte que a gente teve, né? A primeira contaminada, a primeira morte foi uma empregada doméstica. Empregada cuidando, doméstica, né? No Rio de Janeiro, que a patroa voltou contaminada da Europa, que mesmo assim manteve a empregada doméstica trabalhando, e ela foi contaminada. As desigualdades que sempre existiram no Brasil ganharam um ar de dramaticidade real. Enquanto isso, a elite se dava o luxo de discutir o que é mais importante, se é a vida ou a economia. Se eles tivessem estudado economia, eles iam lembrar da aula 1. A aula 1 é: mortos não produzem, mortos não consomem. Aula 1 de economia. Portanto, é uma falsa polêmica. E eu só estou falando isso para entrar no debate de fake news, Fro, porque quando não se tem políticas públicas para isso, quando não se tem argumentos para entrar no cenário, as pessoas se afianciam na fake news. E a razão zero da fake news é usar o que nós, em pesquisa de opinião, chamamos de viés de confirmação. As fake news crescem porque as pessoas querem acreditar no mundo imaginário.
E isso é utilizado para livrar as pessoas, os governantes em especial, os produtores da fake news, da responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. E sabe por que a fake news cresceu mais? Porque o governo atual foi eleito com uma postura de ser anti-establishment. Mas quando ele vira governo e passa a ter as responsabilidades de um governo e não entrega, eles precisam procurar responsáveis por aquilo que eles não deram conta. E nesse cenário de fake news, a fake news é uma arma importante para tentar criar o que hoje, num artigo do Globo muito interessante, não lembro exatamente quem foi, eles falam do metaverso do governo Bolsonaro, né? Que eles vivem aí no bolsoverso, que é esse metaverso que trabalha numa realidade aí, que tem pouco numa narrativa que tem pouco ou nenhum compromisso com a verdade factual. Muito bem. Renatinha? Então, Conceição, eu queria concordar com tudo que o Renato disse e reforçar, né? Em momentos de crise profunda, sejam crises sanitárias, crises humanitárias, em função de catástrofes naturais, ou em função de guerras, ou em função de, enfim, as desigualdades, elas ficam evidentes, né, de uma maneira dramática, né? E foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil, a gente conseguiu passar por um período onde nós enfrentamos parte das desigualdades, onde a gente conseguiu distribuir renda, onde a gente conseguiu fazer com que uma parcela dos brasileiros tivessem uma vida mais digna, mas à medida em que isso foi um período muito curto e que parte das políticas que permitiram isso não eram políticas de Estado estruturantes, mas eram políticas de governo e que foram facilmente atacadas, a situação de desigualdade se aprofundou de novo, e a pandemia revelou isso, né? E aí eu acho que tem duas questões para falar especificamente sobre a questão das fake news e dar uma palhinha sobre o 2630. Primeiro, concordando com o Renato também, que uma das dinâmicas da fake news é o viés de confirmação, ou seja, é construir uma mensagem que vai ser direcionada quase que individualmente para um público, uma pessoa que já está predisposta a acreditar naquilo. Por isso que tem toda uma estrutura de produção da desinformação baseada na coleta de dados pessoais. O que é coleta de dados pessoais? É que quando a gente está na internet, navegando na internet, no Facebook, e hoje, infelizmente, em função da presença quase que onipresente, né, do Facebook, do Instagram, do YouTube, Twitter, tudo que a gente faz nessas plataformas é armazenado e ajuda a construir um perfil de cada um de nós. Então, eu brinco assim, lá no Facebook tem lá as reacts, né, as reações, né? Então, tem o joinha, o coraçãozinho, o rostinho triste, a raiva, né, o espanto. Eu nunca apertei o botãozinho da raiva, porque a raiva é o sentimento mais manipulável que um ser humano pode ter. A raiva e o medo. E esses dois sentimentos são extremamente utilizados na produção de desinformação, fake news. Então, com base em todas essas reações, nos comentários, com quem a gente se conecta na rede, quem eu compartilho, eles conseguem estabelecer um perfil quase que individual e direciona aquela fake news para quem tem propensão a acreditar naquilo que é o viés de confirmação que o Renato falou. E durante a pandemia, o que aconteceu? O governo, né, que não tinha compromisso, não tem, né, com a vida, com a saúde, com o emprego, com o trabalho, ou seja, ele não tem compromisso com nada das coisas que são importantes para o povo brasileiro, que é esse povo que o Renato relatou aí. Ele adotou uma postura de dizer que o Covid, vamos lembrar, não passava de uma gripinha, que aquilo não era importante e que, diferente do que todos os países do mundo estavam fazendo, nós não deveríamos parar a economia, nós não deveríamos fazer o tal do lockdown, o isolamento. E
qual foi uma das primeiras fake news, não exatamente na ordem, mas para exemplificar? Ele precisava fazer com que as pessoas acreditassem que era preciso continuar trabalhando, né? Para a economia não parar. Então, uma das mentiras que eles começaram a produzir, que é sórdida, né, gente? Porque é um nível de sordidez absurdo, né? E que lida exatamente com a raiva, né, com a indignação, e que foi espalhar para as pessoas que os caixões estavam sendo enterrados sem corpos vazios ou com pedras. Vocês se lembram disso? E aí, aquela coisa que eu acho que o Renato também gosta de fazer, eu faço muito, que são as minhas pesquisas do meu entorno, né? Então, a moça que trabalha na casa da minha mãe foi no posto de saúde, porque a filhinha dela estava doente bem naquele período. E ela chegou em casa dizendo para minha mãe que ela tinha ouvido lá no posto de saúde que era tudo mentira, que essas pessoas não estavam morrendo, que os caixões estavam sendo enterrados vazios. E ela mesma começou a questionar, até que minha mãe fez toda lá o diálogo com ela. Então, esse tipo de fake news, ele tem esse objetivo de fazer com que a visão, no caso do governo, prevalecesse na luta entre uma dicotomia que não existe, uma contradição que não existe, que é a vida e a economia. E aí, por uma série de coisas que também hoje a gente percebe que são interesses econômicos, para além da questão ideológica, negaram a vacina e tudo que a gente sabe o que aconteceu. Então, eu acho que a pandemia também demonstrou, porque a fake news, né, era uma coisa que um certo setor da sociedade já estava preocupada, porque o Bolsonaro se elegeu com base nisso. O que foi o kit gay, né? O que foi, né, uma série de outras questões, né, que ele fez. Mas a pandemia alertou o conjunto da sociedade para o problema, porque daí a fake news passou a causar dano à vida das pessoas, concretamente. Não só... Renata, isso é tão importante, porque assim, a gente precisa entender que no Brasil não se tinha problema com vacinação. O Brasil tem 120 anos de história de imunização e era modelo no mundo. E olha o que aconteceu. Mas um pouquinho antes da Covid, os grupos anti-vacina já estavam começando a operar no Brasil, tanto é que houve um alerta com relação ao retorno do sarampo, porque muitos pais, muitas famílias começaram a não vacinar os filhos por causa... Então, também tem uma certa continuidade, né? Estourou na Covid, mas já vinha um pouco antes. E que tem por detrás uma lógica de que o direito individual está acima do direito coletivo, né? Que também é uma outra perversidade, mas que não é bem o caso aqui. Então, a Covid, ela trouxe de uma forma muito explícita para as pessoas a percepção de que a desinformação, a fake news, ela pode trazer riscos, inclusive à vida das pessoas. Já se sabia que podia trazer riscos à democracia, a uma série de outras questões, e aí veio a questão da vida, foi o que estimulou, de uma certa forma, o processo de discussão de um projeto de lei na Câmara que nasceu e foi apelidado de PL de fake news, mas que ao longo da sua tramitação, por uma atuação muito intensa de entidades de direitos digitais, pesquisadores da área e tal, acabou mudando um pouco o seu perfil. E que não foi aprovado, não foi aprovado, não, né? Não foi colocado em votação no plenário da Câmara, porque houve uma ação muito enérgica, né? Enérgica, melhor a palavra. Eu queria falar terrorista mesmo, né? Foi quase um terrorismo midiático que as Big Techs, né? O Google, o Facebook, eles fizeram contra o projeto, usando inclusive a vantagem do seu poder de mercado, né, da seu poder dominante de mercado, para interferir num debate público na sociedade brasileira. Primeiro que publicaram anúncios em jornais de grande circulação, anúncios de fake news, eu poderia dizer, e, por exemplo, o Google usou a sua página de busca para colocar um link para que as pessoas vissem a posição do Google
de que o projeto de lei ia mudar a internet como as pessoas conhecem, o que também não era verdade ali. Infelizmente, essa ação do Google, mais os interesses do Bolsonaro, que não queria uma lei para regular essas plataformas, impediu que o projeto entrasse em votação. Como é que está o debate agora? Só para atualizar. Foi aprovado no Senado, né? Ele foi aprovado no Senado, a toque de caixa, né? Em 6 de junho de 2021. Né? 2021 ou 2020? Agora eu já não sei mais. 21, acho. 20. E tramitou durante o ano de 21 todo. Foi aprovado num grupo de trabalho especial que foi constituído na Câmara, cujo relator era o deputado Orlando Silva, que se chamava GTNet, foi aprovado no final de 2021, nesse GT, porque a Câmara e o Senado, eles passaram a funcionar numa tramitação de rito especial, né? Então, as formas de aprovação dos projetos, de debate, votação, elas eram diferentes. Foi aprovada nesse GT em 2021 e houve todo um debate para que ele entrasse na pauta da Câmara em regime de urgência, porque era o rito especial. Para entrar em debate tinha que ter colégio de líderes e aprovar o regime de urgência, e o regime não foi aprovado por 7 votos, ou seja, o regime de urgência precisa de maioria, né, qualificada, não é maioria simples, né, e houve mais votos, mas faltaram 7 votos. Como é que estamos agora? Agora a gente percebe que, chegando próximo da eleição, nós não temos um parâmetro legal estabelecido pelo Congresso brasileiro para definir as balizas de como a justiça vai lidar com o problema da desinformação durante o processo eleitoral. E isso acaba empoderando quem? Empoderando o TSE e o STF, que estão aí procurando tomar medidas, digamos assim, para salvaguardar a nossa democracia, mas que tem um grau de discricionariedade muito grande na decisão do STF e do TSE, e que não é desejável que você empodere a justiça sem parâmetros legais para tomarem posições discricionárias numa discussão que é tão delicada. O bolsonarismo percebeu isso, está assustado e com medo das decisões que o TSE pode vir a tomar, e está tentando negociar uma saída para que o texto vá à votação. Só que aí é até onde eu posso ir, temos que aguardar agora os desdobramentos desse processo. É uma pena que a gente não tenha conseguido avançar, porque o que nós conseguimos construir em parceria com o deputado Orlando Silva é um projeto de lei que, claro, não é perfeito, mas ele é muito avançado, em alguns aspectos mais avançados do que muitas regulações internacionais no campo de transparência, devido processo e obrigações para a atuação dessas plataformas no país. Muito bem, a gente vai voltar nesse papo, porque eu acho que 2 coisas eu quero discutir com vocês, tanto do ponto de vista da campanha, como do ponto de vista da regulamentação, porque o que você narrou parece um pouco os ataques que a gente recebia na luta pelo marco civil da internet, né? A estratégia foi a mesma. Eu vou voltar um pouco nisso. Anderson, entra nesta roda. Oi, gente, queria Veranice aí, nossa, ela o Renato, eu me sinto como artista, todo artista, o jogador tem o seu ídolo, aquela pessoa que você às vezes vai jogar por ela, ou você entra no palco, você já vê ela no backstage, até ajudando, ela acaba ajudando na equipe, quando a pessoa fala, ela é contratada? Não, ela não é contratada, é amor mesmo. Né? Então a Veranice é essa pessoa, a gente não consegue fazer o programa hoje se ela não tiver. A gente vai ficar preocupado. Se ela não tiver, a gente espera. Se ela tiver uma dor de barriga, a gente cancela o programa, espera ela voltar. Eu quero aproveitar que você está falando dos nossos membros e membras, que a Fora é uma comunidade, gente, com maioria de mulheres membras. Isso é maravilhoso também, né? O Marada pode se tornar membro. Eu quero
dar boas-vindas à Ana Rosa Costa. E olha que lindo que ela disse. Olá, eu só poderia ser membro num programa capitaneado por uma mulher sensível e inteligente. Parabéns. Continue assim, estarei aqui. Nossa, eu estou nas nuvens aqui. Obrigada, Ana Rosa. Bem-vinda à Comunidade Fórum. Anderson. Eu queria primeiro fazer eu adoro fazer pergunta, porque eu gosto de ouvir vocês, eu não gosto de comentar, mas eu tenho que comentar uma coisa, Rê. Primeiro para você, depois eu faço uma pergunta aqui. Eu falo que ajudar fórum, né, contribuir com o chat, ser membro dos canais alternativos, é uma forma da gente balancear essa narrativa que veio das mídias abertas, por exemplo, a Globo, a Folha, que contribuiu para o Brasil que nós temos hoje, né? E uma das coisas mais perversas, Renata e Renato, essa dupla ficou maravilhosa, né? É o seguinte, que o que eles tocaram na fake news, que a gente muito pouco fala, é que eles jogaram as suas fake news não no WhatsApp da Fro, meu, ou do seu, Renato. Eles trataram no coração da questão. Eles mandaram para nossas avós, nossas tias, nossos tios, porque uma avó nunca vai... Ela vai ver que ela, às vezes, é uma pessoa simples. Daí ela lê que a vacina tem um chip que vai controlar o seu neto, ela fez por amor espalhar fake news. É um erro a gente falar que espalhar o fake news foi um erro, foi as pessoas de maldade. Não, tem as pessoas maldosas, mas eles foram muito maléficos, porque eles mandavam... Eu lembro que minha mãe recebeu uma quantidade de fake news que era absurda. Tem uma até que eu achei tão fantástica, porque como eu gosto do mundo nerd, que eu guardei, porque aquilo é ficção científica. É uma produção que a pessoa que fez aquilo eu gostaria de conhecer. Né? Então, Renata, é verdade, eu gostaria de conhecer essa pessoa para parabenizá-la. Anderson, hoje, em BH, um casal destruiu uma clínica odontológica porque disse que o dentista implantou um chip no dente dela e que esse chip serve para gravar as conversas dela e mostrar para os moradores. Mas chegamos. Posso te falar uma coisa? Desculpa. Eu sei que perder um consultório é horrível, tem que ser ressarcido, mas eu acho que o dentista deveria falar que é verdade. A coisa tá tão maluca que eles têm que viver o resto da vida deles achando que eles estão sendo, que eles não podem mais, porque se eles falar, Renato, a minha ideia é o seguinte, se eles falarem que eles estão sendo gravados, eles não vão abrir mais a boca. A gente vai ganhar, quem ganha é a sociedade, entendeu? Porque a pessoa que fala isso, eles vão só escrever, sei lá, eles vão usar outra... O Anderson agora deu um de Renato. O Renato queria falar, eu não sei. Não, é só para botar dados aí disso. Eu estava na Chapada, no Mato Grosso, e arranjei um guia turístico lá, eu e a Adri, minha esposa. Guia ótimo, que estuda, tranquilo, mesmo, super competente no ofício dele. E aí a gente começa a conversar, né? E a vacina? Olha, seu Renato, eu não vou tomar essa vacina, não. Por quê? Porque eu mentalizei que eu não vou pegar o Covid. Ótimo. Calma aí, me explica um pouquinho melhor. Não, na verdade, seu Renato, eu falo isso para as pessoas não estenderem o papo, né? Mas eu já vi que o senhor gosta de conversar. E aí eu visto o meu lado antropólogo, né? Não vou eu ficar questionando o sujeito. Virou objeto de pesquisa. Aí eu falei, mas me conta mais essa história. Não, é porque tem quando você estuda, né? Mas não é um estudo que está disponível para todo mundo, não. Você estuda, você vê qual é a estratégia do NOW. Eu falei, o que é NOW? É a nova ordem mundial. Tem essa agora? A nova ordem mundial, que é uma aliança dos banqueiros com os comunistas. Opa! Banqueiro e comunista é bom, né? Eu achei que eu era o único cara de esquerda que se dava bem com os banqueiros. Mas não é uma aliança internacional com os banqueiros e os comunistas para conseguir impedir que os verdadeiros democratas, os defensores da liberdade, consigam garantir a liberdade para todos. Porque eles querem dominar tudo isso. Mas como é que isso que acontece? Sabe o que é? É que a indústria farmacêutica, essa que quem manda são os empresários,
eles fazem com que a vacina funcione como um contraste. Que quando você vem com 5G chinês, acaba te teleguiando. Falei, cara, olha, para tá melhor do que o texto que minha mãe recebeu. Eu tô gostando, continua. Cara, é um negócio impressionante, Anderson. Olha, eu falei, empresário para farmácia. Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu falei, cara, eu sou o mala dos números, a vantagem de ter um instituto de pesquisa é que quando aparecem essas coisas, você quer saber, mas será que isso é verdade? Ou foi uma exceção, né? É um doido. E aí nós fizemos uma pesquisa dos medos relacionados à vacina. Quando você juntava pessoas que achavam que teriam um chip implantado no seu corpo, que a vacina serviria para contaminar as pessoas, e as que teriam um DNA alterado, dava 23% dos 150 milhões de adultos brasileiros. Nós estamos dizendo aí que mais de 30 milhões de brasileiros acreditavam na época que ou teriam um chip implantado, ou que a vacina era uma estratégia de contaminação, ou que teriam o seu DNA alterado por causa da vacina. Essa realidade começou a mudar quando a água bateu na bunda e o número de pessoas que morreram começou a crescer. Mas não é que mudou que as pessoas deixavam de acreditar, que na verdade, eu tenho medo lá, mas eu também tenho medo de morrer, né? Assim, eu tenho medo dessas coisas acontecerem, mas eu também tenho medo de morrer. E aí a realidade vai se impondo aí nessa história, né? Só para não parecer que meu discurso está muito de esquerda, é igual aquela história do ateu que quando começa o barco a afundar, começa a rezar. É mais ou menos isso a relação. Na prática. Pode falar, Rê. Não, pode falar, termina, Rê. Não, então, termina aí. Esse é um exemplo claro de como as fake news afetaram de fato as pessoas. Agora, a bem da verdade, da justiça até mais do que da verdade, é errado achar que todo mundo que propaga fake news é igual. É verdade. Você tem... Eu vou dar um exemplo de um senhor que a gente entrevistou aí numa das pesquisas. Falei, deixa eu... Me falem coisas assim, né? E ele mostrou uma foto do canal de Veneza, cheio de flamingos. E o título da foto era alguma coisa boa da pandemia, a natureza está voltando a Veneza. Só que você dá um zoom lá e todos os flamingos estavam olhando para o mesmo lado. Cara, obviamente que era fake news. Mas a fake news começa por isso. Não é para os temas mais polêmicos. É como se eles fossem testando o limite da verdade. E isso está a serviço de quem ganha com a mentira. Isso. De quem prefere desqualificar a verdade e as instituições para conseguir implementar a sua estratégia de poder. É o mesmo pessoal que tira a verba do IBGE, é o mesmo pessoal que questiona os dados dos satélites da Amazônia, é o mesmo pessoal que acaba com o Inmetro. Isso é uma estratégia de poder. E é uma injustiça colocar a vovozinha que espalha o fake news no mesmo balaio das pessoas que produzem fake news como ferramenta de poder. Exatamente. Sim. Essa é uma das grandes preocupações quando a gente faz o debate sobre desinformação e legislação, né? Porque nós vivemos num momento onde, mesmo dentro da esquerda, do campo progressista, há uma tendência punitivista muito grande. Então, há vários projetos de lei tramitando hoje, e no 2630 há uma tentativa de muitos parlamentares de incluir algo nesse sentido no projeto, e qualquer ideia é criminalizar quem compartilha fake news. Olha o erro, porque o problema não é aquela pessoa que compartilha. E a estratégia de disseminação da desinformação, que é produzida por uma inteligência, esses textos, esses memes, eles não são feitos por uma pessoa aleatória. Tem uma ciência por detrás disso, tem estudos transdisciplinares, que vão da semiótica a, sei lá, economia, antropologia, psicologia. Então, é tudo muito bem construído, inclusive os erros de português. Sim. São milimetricamente colocados para aparecer uma mensagem
aleatória. Então, não se pode nunca pensar que a criminalização é daquela pessoa que compartilha, porque a pessoa que compartilha, ela foi, digamos assim, ela foi... enganada, né? Enganada. Aquela desinformação despertou um medo nela. Meu Deus do céu, olha isso aqui, será que é verdade? Né? Agora, claro, também tem muita gente que distribui por má fé, que sabe que é mentira, né? Mas que aquilo vai reforçar a sua visão de mundo e vai contribuir, por exemplo, para a eleição do Bolsonaro. Eu sei que não existe um kit gay para ensinar a criança, mas como eu sei que esse pessoal defende a comunidade LGBTQIA+, então vamos reproduzir isso aqui para eles não ganharem a eleição. Então, são vários os mecanismos, mas tem uma questão, Conceição, que eu queria falar que é muito importante, que o Anderson falou, que recebe lá, e que é o fato de hoje o acesso à internet se dar majoritariamente pelos dispositivos celulares e em pacotes de dados pré-pagos, aonde você recebe, entre aspas, de graça, porque nada é de graça, né? O que vem que não é descontado do seu pacote de dados? WhatsApp, Facebook. Facebook. Por que será? E é por esses canais que a desinformação circula. E o WhatsApp, gente, é da mesma propriedade do Facebook. E é tudo uma mentira, que eles não unificaram as bases. Por que eu não recebo essas viagens aí da nova ordem mundial, do chip? Eu nunca recebi nada disso no meu celular. Em nenhum grupo que eu tô. Mesmo os grupos de mães, porque eu não estou em grupo só, gente, eu sou uma pessoa que tem uma vida real. Eu me relaciono com todo mundo, eu não estou só em grupos de esquerda, mas eu nunca recebi nada disso, porque eu não sou o alvo desse tipo de informação. Eu não me adapto no perfil, não me encaixo no perfil. Eu não serei sensibilizada por isso, né? Então, eu não recebi kit gay, eu não recebi nada de antivacina, porque é direcionado. E é no WhatsApp, que vem de graça, e a pessoa mesmo quando quer, não tem pacote de dados para checar. Por isso, a exclusão digital é um problema gravíssimo no país, porque ela é um obstáculo para o acesso à informação, inclusive para a possibilidade de você enfrentar a desinformação, checando outras fontes e etc. Renata, deixa eu só colocar um exemplo, porque eu acho isso importantíssimo que ela está dizendo, né? Dessa coisa da venda cruzada, que é inclusive proibido, né? Os caras fazem de tudo. Mas eu me lembro que na campanha o pessoal mandava para mim denúncia de coisas muito barbarizantes, né? Uma delas colocava o Haddad, gente, num filme pornô, que tinha estuprado uma criança de 12 anos. Era uma história tão louca. Aí ia para um PL, tinha o número do PL e tal. Eu fiz questão de procurar ver, não tinha nada a ver, óbvio, então eu fui fazer um texto para mandar para as pessoas. Não adiantava mandar link, porque se você mandasse o link, as pessoas não tinham como acessar. Então, assim, ficava muito difícil você mostrar para a pessoa, falar, olha, checa. Não, ela não tinha como checar. Então, pessoal, assim, eu quero muito conversar com vocês sobre isso, Renato, e já estou atropelando o Anderson, sobre como é que a gente faz essa comunicação da contra-comunicação da fake news, né? Eu acho que tem alguns aspectos para isso. Só antes da gente entrar nessa sua pergunta, Fro, deixa eu... Primeiro, eu vou mandar para vocês podem deixar no site da Fora, uma pesquisa pública que nós fizemos, com a PricewaterhouseCoopers, com a PwC, só para não parecer que é coisa de comunista, tá? Então, é com a PwC, que é tudo mesmo, sobre o abismo digital no Brasil, os efeitos que isso tem para a democracia, para o desenvolvimento econômico, para a educação. Acho que isso é um detalhe muito importante, que passa pelo device, pelo acesso de dados, e o banco de dados, o acesso de dados é importante, por quê? Porque quando você tem banda internet fixa, você paga pela velocidade, mas você tem um acesso ilimitado aos dados. Quando você trabalha na banda móvel, você trabalha com um pacote de dados que é como uma caixa d'água que acaba para aquilo.
A gente fez uma pesquisa muito bacana para o IDEC que mostrava esse efeito das redes, o efeito que isso teria na fake news. Do outro lado, também é muito, no mínimo, impopular você dizer que você vai tirar as redes sociais da questão dos pacotes. Talvez outras soluções seja deixar as agências, né, de checagem com isso. Mas isso é uma outra discussão grande. Mas o fato é que o argumento que a Renata falou é verdadeiro e pesquisado. Nós fizemos uma pesquisa com o IDEC muito bacana sobre essa questão. Tem Na verdade, Renato, eu vou provocar só nisso, porque eu acho que a Renata não concorda que a gente tenha que ter uma agência de checagem para dizer o que é verdade ou não. O que a gente precisa fazer, e talvez o PL chegue nisso, é saber da onde veio a primeira mentira. Quem é que produziu isso para a gente achar esses gabinetes do ódio, e aí sim, mas vamos lá, não tem contradição disso, eu concordo com o super, eu só não acho que tem que ter tudo, tá? Tudo em busca da verdade, mas obviamente que achar a origem e usar a tecnologia a serviço disso é fundamental. Mas eu queria colocar uma polêmica aqui. Eu adoro, talvez eu tenha sido o único colunista da Veja que falou em lives da Carta Capital e talvez da Fórum também, né? Então, digamos que eu gosto um pouquinho de provocar. Vou dizer o porquê. Porque esse efeito algoritmo funciona dos dois lados. Nós fizemos algumas pesquisas sobre extremistas. Então, a gente tinha uma escala do que nós considerávamos pessoas mais dispostas ao diálogo, das menos dispostas ao diálogo. E tinham várias escalas. Admitir mudar de opinião, a reação que teria se o filho casasse com alguém de ideologia oposta à sua, ou que defendesse um candidato oposto ao seu. Era uma escala. E a gente criou, na verdade, um ranking aí de radicalização. Na verdade, o nome é ranking de tolerância. E o que nós vimos é que tem aí 25% dos brasileiros altamente intolerantes. E esse número é igual entre as pessoas que se auto-identificam de esquerda e das que se auto-identificam de direitas, mas não só. Entre aqueles que, na escala das ciências políticas, que consideram os valores relacionados a costumes e a visão sobre economia, também classificado com esquerda e direita, igualzinho. Por quê? Porque tanto a esquerda quanto a direita são vítimas do algoritmo. E do mesmo jeito que a Renata não recebe essas fake news relacionadas a isso, ela também recebe uma série de outras informações que, pelo modelo de negócio das redes, tende o que o algoritmo aprende? O que tem mais comentário, mais compartilhamento alimenta cada vez essa rede. E aí você fica fazendo grupos que são cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Agora, eu canso de ver fake news. Mas não tem polêmica nisso. Qual polêmica? Não. A polêmica só a esquerda também faz fake news. A esquerda também propaga fake news. E a gente já cultivou isso. Renato, se você considerar o PCO de esquerda e o PDT de esquerda, aí você pode dizer, porque assim, de verdade, gente, tem uma coisa assim. Eu vou mudar a definição então. Pessoas que acreditam na vacina também espalham fake news. Propositadamente? Propositadamente? Algumas produzem propositadamente. Eu já vi fábricas, ninguém me contou. Tá. Ninguém me contou. Não, eu imagino eu já vi fábricas. Eu posso meter minha colher nessa polêmica? Deve. Anderson, acorda aí, Andersonzinho. A gente cortou sua fala. Vai, Renata. Não, é porque eu acho que não. Primeiro, assim, com relação a como atua o algoritmo, é isso mesmo, é a lógica do modelo de negócio das plataformas. E elas constroem os clusters, as bolhas, que é a tal da bolha. Tem até uma polêmica conceitual, acadêmica, sobre se a bolha é bolha mesmo ou não, mas para o nosso debate aqui é bolha, tá bom? Serve. E ela polariza, porque o problema é que
como que essas plataformas se monetizam? Elas se monetizam quanto mais tempo nós permanecemos dentro dela. E a gente fica mais tempo aonde? Aonde nos é confortável. Então, para que a gente fique mais tempo, a tendência da plataforma em melhorar a nossa experiência de navegação é mostrar aquilo que nós concordamos, que já nós gostamos, e isso vai criando um fosso que interdita o debate. Então, não há mais debate, e não tem democracia de alta intensidade sem choque de opiniões. E aí era exatamente esse efeito que o Renato colocou. Eu acho que nós, digamos assim, chamando nós de um campo progressista mais largo, sem nomear ninguém especificamente. Mas eu também acho que a gente produz desinformação. Mas é diferente daquela desinformação. Isso não significa que é maior, menor, melhor, pior e tal. Não tem uma mas indústria da desinformação, da forma que o outro grupo tem. Né? Daquela produzida pela direita e por setores conservadores. E por quê? Qual que é a lógica da plataforma? O que é desinformação? Esse é o grande problema. Né? Como conceituar a desinformação? Porque a gente acaba achando que o fake news é um termo péssimo, porque ele, na verdade, virou um guarda-chuva para abrigar todo tipo de discurso, digamos assim, problemático. Se eu discordo, é fake news. Se tem alguma questão ali que está fora de contexto, é fake news, e não necessariamente é. Então, o que é desinformação? E a dinâmica das plataformas é uma dinâmica que contribui para a viralização, para que a gente tenha muito alcance de conteúdos quais? Conteúdos de caráter moral e emocional. Não é o textão, não é o argumento racional, não é a proposta de programa, é aquilo que te chama a atenção imediatamente. E aí isso tem a ver com manchete, tem a ver com um tipo de sensacionalismo que pode chamar atenção. Então, a gente acaba também, para ter engajamento e alcance na rede, produzindo conteúdos que podem se assemelhar a uma certa desinformação. E que acaba, ou seja, uma informação exagerada. O famoso caça-clique, né? O clickbait, exatamente, o famoso caça-clique. Mas o ponto, Conceição, é que qual que é o problema? A nova dinâmica de circulação de informação que está determinada pelo modelo dessas grandes plataformas que hoje concentram a maioria do debate público, e são plataformas privadas, mas o debate público acontece lá, ela rompeu formas tradicionais de produção de consensos na sociedade, de diálogo na sociedade. E nós precisamos saber como lidar com isso, que não é simples, né? Então, esse é um grande desafio. Para além da mentira pura e simples, da fake news, a gente acaba entrando nas regras do jogo e transformamos o debate público, gente, nas dancinhas. Sim, me desculpa, sim. Eu não tenho nada contra, mas não rola. Né? Não, e é inacreditável, porque os políticos têm que entrar nisso, porque senão ninguém nem olha o perfil deles para eles poderem falar alguma coisa. Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, eu não estou vivendo esse tempo. Agora, gente, eu vou pôr o Anderson e, na sequência, o Teseu na roda, porque a gente dominou aqui o debate público e eles estão excluídos. Vamos lá, Anderson. Eu vou tentar, que tem tanta coisa legal aqui, eu vou tentar... Primeiro que o clickbait sempre existiu, né? O jornalão fazia isso. Eu lembro que é aquela coisa de você ficar na banca de jornal com aquela notícias populares. Vamos lá, notícias populares, foi campeão disso, né? Pode ter tragédia maior que fosse, você parava para ver, porque eles criavam era tudo muito bem estudado aquilo, né? Concordo também com o Renato que existe sim desinformação de todos os lados. Mas tem uma diferença do fake news, que acho que a Rê do meu lado esquerdo aqui, realmente exemplificou, porque existe também, Renato, uma coisa nossa de... A gente tem que chamar atenção de alguma forma do lado positivo para que a gente tenha audiência para conseguir nessa narrativa que a gente disputa, porque enquanto nós estamos aqui com 1.000 pessoas assistindo, a Rede Globo tem 8 milhões, 7 milhões de pessoas, né? Então, a balança é muito desigual e esse é o debate que a gente tem que fazer em alto nível.
Eu queria só voltar para trás, mas eu queria te fazer uma pergunta, Renata. Que essas mesmas pessoas que são da ordem mundial, que teve um chat aqui da Isabel Marques, que ela citou o Cabo Daciolo, que é um dos grandes o que mais fala dessa ordem mundial. Olha com quem nós estamos lidando também. Para quem conhece o Mundo Nerd vai entender um pouco. Eles fizeram uma reunião ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, sobre a Terra plana. E eu me cadastrei para estar nessa conferência, porque eu queria estar, porque eu achei aquilo fantástico. Eles não deixaram, eu até falo que acho que é porque eu sou um pouco redondo, eu não poderia entrar no evento de terraplanista. Mas a questão é que eu fui perceber uma coisa, o símbolo que eles usaram da conferência deles era igual da Comic Con. Era igualzinho da Comic Con. Então, o cara que fez, o nível das pessoas que a gente está lidando, o mais assustador que eu volto para a CPI da Covid, é que a gente descobriu que esse governo tem essas pessoas malucas dentro do governo. Teve um cara da cultura que falou que você começa ouvindo rock e termina gay. Porque, primeiro, isso também tem uma coisa que a Márcia Tiburi que tem que responder, né? O Janine Ribeiro, porque isso é uma coisa com a questão sexual. Então, é tudo muito louco. A gente não está numa mesma balança. Que enquanto a gente está aqui nesse programa tentando desvendar as fake news, o que é desinformação, eles estão num programa lá, o presidente da República foi no Ratinho, falar que tem que ajudar os sertanejos humildes, mano. Sendo que o cara ganha 1.200.000, mano. De uma cidade que tem 8.500 habitantes. É uma matemática que você tem que ser muito... Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, Renato, voltando um pouco na sua história, tá? Quando você faz os dados hoje, e eu queria depois falar da sua participação também na Expo Favela, se você se der tempo, tá? Beleza? Queria falar um pouco disso, que eu acho que é de suma importância para tudo que nós estamos falando, que é do Brasil, tirando dos loucos, que é o Brasil que a gente precisa lá na frente. Mas voltando na sua história, quando você vai trabalhar os dados hoje, foi bom você ter sair de uma escola de alto nível, rica, para a escola pública e ter estudado na FAP. Esses dois mundos contribuem de que forma para os dados que você trabalha hoje? Então, super obrigado pela pergunta, Nilson. Eu sou a terceira geração de universitário da minha família, né? Eu sou homem, branco, hétero, até eu mudar para o Caetano de Campos, com a ajuda da Renatinha, inclusive, da Tininha, que falsicaram a assinatura da minha mãe, tá? Toda a história que eu conto da assinatura da minha mãe foi essa menina que está aí junto com a Tininha, que morava lá na época. Foram elas, tá? Quem já leu essa minha história, foram elas que foram minhas cúmplices nessa história. Primeiro que me deu conta do que é a bolha de renda, né? Porque hoje a gente fala das bolhas algorítmicas, mas existe uma bolha de renda efetiva. E a constatação que eu não entendia um caralho do que era o restante do Brasil. E olha que eu já fazia alguma coisa de movimento estudantil. Né? Eu fui construir Grêmio Estudantil, escola de palafita na Ilha do em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. E o que pegou para mim, Anderson, foi muito antes da ideologia, tá? O entendimento ideológico sobre isso veio depois. O que pegava para mim é algo que foi muito radical, como na minha formação, como filho de psicólogos da Vila Madalena, é sobre o que é justo. E não era justo o que eu enxergava. Não era justo o que eu enxergava. A ida para a FAAP veio por um movimento natural. Eu fui o primeiro coordenador do Sou da Paz, que era a campanha dos estudantes pelo desarmamento, enfrentando discussões e críticas de pessoas que eram contra o Sou da Paz porque achavam que as pessoas tinham que pegar em arma para fazer revolução. Você conhece alguém que tem falado isso ultimamente ou não? Eu conheço. Eu conheço alguns também, pessoas que assim, quem quer desarmar o povo são os ditadores, quem defende a liberdade defende armar o povo. Eu tenho ouvido falar, por acaso, um discurso muito parecido ultimamente com esse discurso. E o quanto que a linguagem era importante para falar para essas pessoas. Já chego no Dado Favela, mas daí quando você descobre que pão, terra e paz era um slogan,
fica um pouco mais fácil você entender que tem outras formas aí de tentar ampliar e abrir o diálogo com as pessoas. Quando você muda para o colégio público, faz movimento estudantil, fica meio óbvio o caminho de tentar enxergar uma realidade que era diferente da minha. E quando eu conheci o Celso, foi amor à primeira vista. Ele fica puto quando eu falo isso. Eu negão, eu te amo. Ele fica assim, quem ama o caralho, porra? É o Celso, quem conhece o Celso sabe o estilo dele. E eu falo... ele está falando do Celso Ataíde, gente, que foi o presidente da CUFA. Que escreveu Falcão, Os Meninos do Tráfico, que é um cara... que é muito Davos agora. Entende, enxerga, e que eu acho que é meio como Lula, tá? Assim, o que é marxismo? É de comer? A questão não... A vivência de esquerda é uma decorrência da vida, não uma decorrência ideológica. É uma decorrência de valores aí. Né? Não vem da academia, não vem da... E aí o Data Favela, Anderson, veio muito de uma situação de que não dava para a favela ser enxergada, ser vista como ratinhos de laboratório para ser estudado por brancos da elite como eu. Veio muito de uma necessidade que é uma construção coletiva, onde a favela não é objeto de análise, ela ajuda no seu entendimento. Ela é protagonista dessa história. O meu papel no Data Favela, assim como é na Iodiversidade, que é uma outra empresa relacionada à diversidade no mundo das empresas, que eu sou sócio, junto com o Silvio Almeida e com o Celso e com o Preto Zezé, em tantos outros espaços que eu tento ocupar, é usar minha condição de privilégio para alguma coisa. Né? Tipo assim, ok, eu não controlei o certo que eu nasci. O que eu faço com ele depende de mim. O que eu faço com ele depende de mim. Então, está a serviço do quê? E nesse momento que nós estamos, naquela discussão do Paulo Freire, né, sobre que não existe imparcialidade, significa o que existe é se você está a serviço dos oprimidos ou dos opressores. Estar a serviço da boa causa hoje é estar a serviço da busca da verdade factual. E quando você está a serviço disso, você evita uma série de problemas. Quem estava na Expo Favela, que foi o maior evento empreendedor da história do Brasil, que colocou o WTC, World Trade Center. Lembra aquelas torres que caíram lá nos Estados Unidos? Era do mesmo grupo. Colocou 10 mil pretos dentro do WTC. Sendo protagonistas da história, debatendo com CEOs das grandes empresas, falando de empreendedorismo, que é um tema que a esquerda tem uma dificuldade enorme de entender. Renato, esclarece o que é empreendedorismo para você quando você fala. Vamos lá, vamos entrar na polêmica do empreendedorismo e do subemprego, que é outra polêmica bastante cara. Aí é uma polêmica que eu adoro conversar. Já falei o que eu vou falar aqui para vocês, uma live com a Manu Dávila, numa outra live com o Boulos, eu não tenho problema com isso não, vamos lá. Primeiro, vamos entender que tem vários níveis de empreendedorismo. Né? A primeira grande divisão que quem estuda o tema faz o que são os empreendedorismos os empreendedores por oportunidade, dos empreendedores por necessidade. Traduzindo isso, Fro, é o cara que enxerga uma oportunidade de negócio e investe nela, e o cara que está fudido e, para não passar fome, vai tentar trabalhar de algum jeito. Desculpem o meu francês. O empreendedorismo de oportunidade, muitas vezes, gera aí e vem por uma realidade muito objetiva. E vou usar o exemplo da favela. A favela é a concentração geográfica da desigualdade brasileira. A maioria absoluta dos lares são chefiados pelas mulheres, as mulheres ganham menos do que os homens, 3/4 da favela é formada por negros, e os negros ganham menos do que os brancos, e eles têm a favela é o único lugar do Brasil onde o Estado liberal funciona, o Estado é mínimo, né? Na favela não existe nenhum monopólio da força. Só para deixar, eu falo isso para os amigos liberais toda hora. Você quer conhecer o Estado mínimo do Brasil, visite uma das 13 mil favelas que existem no Brasil, você vai conhecer o Estado mínimo aí. E você não ganha mais do que 2 salários mínimos na favela se você não estiver empreendendo.
por conta de todos esses preconceitos, de todas essas barreiras e as faltas de oportunidade que essa concentração geográfica coloca para quem nela mora. Existe o empreendedorismo que foi por necessidade, e ele se divide em várias coisas. Então, você tem, por exemplo, empreendedores por necessidade que passaram a fazer bolo e vender. Uhum. Sabe por que eles não quebraram? Por causa do iFood. Pesquisei isso, não é? Não. Eu sou mala da verdade factual. Posso mostrar 50 dados que falam disso. O cara que fazia boné e camiseta para vender e não tinha para quem vender no lockdown, vendeu no Mercado Livre. Vendeu no Magalu. E vamos falar do que interessa, basicamente, pela pergunta, que são os entregadores aí. E existe uma polêmica que, ao meu ver, é falsa sobre se é subemprego ou se é empreendedorismo. Por que eu vou dizer que é falso? Porque os dois são verdades. É falsa polêmica, não é falsa afirmação. Tá? A polêmica que é falsa. É óbvio que se eu for comparar com o cara de CLT, é um subemprego. Não tem garantias sociais, não tem garantia para acidente de trabalho, não tem aposentadoria. Pessoal, fatos são fatos, ok? Do outro lado, você tem esse cara que virou entregador do iFood, entregador do Rappi, que ganha mais do que o motoboy entregador da pizzaria que trabalha com carteira assinada. O Renato, vários... Hã? Olha, durante a pandemia, a gente entrevistou aqui o Galo, né? Conheço bem, o Galo me ligou. O Galo me ligou quando a gente soltou a primeira pesquisa. Não foi o Galo que me ligou, não, desculpa. Eu falei com o Galo, Galo, quem está falando isso é o mesmo cara que falou sobre a violência das escolas, é o mesmo cara que fala que as mulheres ganham menos. Porque essa é uma discussão falsa. E aí não tem a ver com opinião, tem a ver com o que os números falam. Sim, mas assim, a gente saíram... O que os números mostram é que enquanto 2/3 dos trabalhadores brasileiros ganharam menos durante a pandemia, 2/3 dos entregadores ou ganharam mais ou ganharam igual ao que ganhavam na pandemia. Mesmo fazendo um controle por hora de trabalho. Não é à toa que quase 7 de cada 10 entregadores não querem voltar a trabalhar com carteira assinada. E aí, ou a esquerda entende o porquê dessa resposta, ou ela vai acreditar em fake news. Porque o dado da pesquisa, o dado objetivo é isso. E quem está falando isso, Fro, é o mesmo cara que fez a pesquisa para a Universidade Americana, que disse que a opinião pública... Porque as pessoas, Renata, que você recebe dinheiro do iFood? Não é isso não. A gente fez pesquisas com a opinião pública geral, e não com quem está sofrendo, que mostrava a percepção majoritária da população brasileira que era subemprego, a opinião majoritária da população brasileira que eles não são valorizados, que eles não têm garantia. A gente fez pesquisa que mostram duas realidades diferentes de acordo com o ponto de vista. Agora, o ponto de vista objetivo dos entregadores é que hoje eles não voltariam a trabalhar com carteira assinada. Você já viu a esquerda preocupada em entender o porquê disso? Será que não existem outros modelos? Eu não estou defendendo isso, não. Eu estou forçando o debate. Tá? Você quer saber a minha opinião aqui? É óbvio que comparado com carteira assinada, você não tem as garantias que o trabalhador formal tem. E qualquer um que me conhece sabe que eu não sou um cara contra as garantias formais da carteira assinada. Ok? Eu estou longe de ser esse sujeito. O cara que está falando aqui é o mesmo que produziu a maioria das pesquisas relacionadas à diversidade, a direitos de trabalho, a favela, a ausência do Estado. Eu não sou o cara da direita falando isso. Ô, Renato, eu só tenho uma dúvida, e aí eu vou passar para o Teseu. A minha dúvida é o seguinte: tudo que a gente leu ao longo desse período, especialmente com o aumento do combustível, o que a gente está vendo é que essa possibilidade, porque no início as plataformas, elas de fato ampliavam, porque essa é uma maneira de você controlar
tanto a mão de obra como quem está oferecendo o serviço dentro da plataforma, como quem faz a entrega. Eles ampliaram, então você tinha um motorista de Uber que tirava 6, 7 pau. Depois, isso reduziu imensamente, porque quando eles conseguem alocar a maioria dos trabalhadores dentro dessa plataforma e dos restaurantes, enfim, estou pensando no iFood, aí abaixa muito o preço. E aí o que a gente viu com o aumento de combustível, o sujeito não conseguia fazer um salário mínimo. Então, essa realidade, ela também não é uma realidade fixa, estática, né? Ela muda. Então, é um pouco a gente também colocar essas questões. Teseu, vem para o papo. E aí, pessoal, primeiro me desculpar aí de novo, eu estava ouvindo vocês pelo YouTube, fiquei assistindo, né, na estrada, mas assim, eu tenho algumas observações sobre o assunto anterior, né, que era a questão das fake news e a manipulação, mas o assunto, para um sindicalista, né, é instigante o assunto que o Renato traz aqui, porque tem algumas respostas para isso, né? Não é por acaso que o trabalhador, e assim, nós da CUT, a gente tem pensado muito sobre isso. Por que o trabalhador está nessas... Primeira questão é a falta de oportunidade, né? Não é só simplesmente porque está ganhando mais naquela plataforma, né? A falta de oportunidade, eu falo assim, com muita propriedade também em cima de alguns estudos que foram feitos aqui no Rio de Janeiro, e assim, todas as vezes que eu pego o Uber, todas é injusto, né? Mas assim, pode colocar aí 90% das vezes que eu pego o Uber, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eram trabalhadores da indústria naval. E que tiveram, sim, aí o Renato está certo, uma oportunidade de voltar a trabalhar em algum momento e optaram em não ir, porque eles já não ganham mais o salário que ganhavam no governo Lula, no governo Dilma, que estava bombando o setor de óleo e gás. Então, tem resposta para isso também, né? Então, é claro que o debate é muito mais profundo, né? Eu estou falando aqui de um micro setor dentro de um estado do Brasil que tem uma característica específica, né? Você joga para São Paulo, isso é um mundo bem maior, né? Mas aqui no Rio, assim, é muito claro. E aí os outros 10%, Renato, quase que todos, eram ex-taxistas, que saíram do táxi porque tinham que pagar também um valor absurdo para o dono do táxi, e ficavam naquela coisa, pegou ali e tal, e comprou um carrinho e foi. Então, e a grande questão que a gente coloca, né, e eu tento responder pela esquerda, mas eu falo muito pela CUT, eu diria, né, o grande desafio que a gente vê é como organizar e representar esses trabalhadores, que aí sim, com uma representação de fato, esses trabalhadores iam chegar lá para o iFood, se organizar, iFood, beleza, a gente quer trabalhar com você, mas 25% não dá não, meu filho. Tem que diminuir essa taxa aí do valor de entrega. Vamos colocar pelo menos um seguro aqui, saúde, caso eu me acidente, eu tenho que ter alguma garantia. Então, essa precarização, e aí eu te respondo assim com muita segurança, é um trabalho escravo que esses trabalhadores têm hoje. É a escravidão moderna. É a escravidão que a pessoa não tem o que comer, não tem opção, ela vai lá e baixa um aplicativo no celular, bota um créditozinho com internet durante 15 dias e vai entregar. Então, assim, é um desafio, assim, e a Fro, que também, né, é muito enraizada na CUT também, ela vê a nossa angústia em não conseguir evoluir nesse debate com esses trabalhadores, que hoje é uma massa enorme de trabalhadores, onde a gente tem uma dificuldade de diálogo. O Galo conseguiu ali, né, com muita habilidade, a gente também já teve contatos vários com o Galo e com alguma dificuldade colocar ali uma posição muito classista, e aí, como é o Lula, né, na raiz ali, no dia a dia, e não o marxismo, né, de comer, né, então, assim, na vida real, ele entendeu qual era a importância da organização dos trabalhadores e tentou fazer isso, mas que infelizmente a gente não conseguiu ainda chegar no coração desses trabalhadores, e aí entra muito naquele debate anterior das fake news, da manipulação das redes sociais, que essa ferramenta ela está com capital, e o capital não quer que esse trabalhador se organize, o capital não quer que o trabalhador entenda e pegue lá o Facebook, cria grande comunidade dos entregadores de iFood da cidade do Rio de Janeiro, e aí vão lá e vão fazer, vão debater, vão acontecer.
Então, é uma dificuldade extrema, onde as ferramentas elas estão a favor dos ricos, né, dos poderosos, e que a gente não conseguiu ainda encontrar esse caminho, de fato, que consiga dialogar e convencer esses trabalhadores a fazer esse diálogo, né? E aí não tem como a gente não colocar as jornadas de junho de 2013, né, como grande início no Brasil, e aí com a ajuda da Operação Lava Jato e com a ajuda da grande mídia, que fez com que se fizesse uma grande rede de ódio, que é a rede de ódio que foi criada e foi usada pelo Bolsonaro em 2018, ela foi criada a partir de 2013, e com a derrota do Aécio em 2014, ela foi extremamente aprofundada, porque a Rede Globo era Lula, era Dilma, era corrupção, era aqueles dutos da Petrobras jorrando dólar como se fosse só tivesse ladrão, a gente não podia sair com esse jalequinho aqui na rua, que a gente era acusado de ladrão, e o ódio brotava da boca das pessoas, né, do coração das pessoas, e até a gente conseguir conversar, dialogar, deixar a poeira baixar, meu amigo, foram anos e anos de muito sofrimento do povo, a gente está nesse buraco todo a partir disso, né? Eu não vou entrar no assunto de novo das fake news, das redes, né? Mas só destacar que eu acho que tem filmes, documentários muito importantes, né? Eu vim vendo a Renata falar, né? Enquanto eu estava acompanhando pelo YouTube, e aquele dilema das redes, aqueles vários privacidade hackeada. Então, tem alguns documentários que eles falam muito bem, e aí fica fácil para quem tem a oportunidade de assistir entender o que acontece. Só que para você convencer o povo a não assistir a novela do Pantanal e assistir Dilema nas Redes, privacidade hackeada, meu filho, aí o abismo é enorme, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, para também não me estender muito, mas fazer algumas observações, Renato. É muito angustiante para a gente que é sindicato, que é CUT, que quer ali fazer uma revolução com esses trabalhadores, não conseguir dialogar com esses trabalhadores. Vocês que são comunicadores, nos ajudem, pelo amor de Deus, para a gente conseguir organizar essa classe hoje que é tão humilhada, tão massacrada e tem que ficar nesse tipo de trabalho escravo para poder sobreviver e colocar o pão de cada dia na mesa, né? Renato, eu estou aqui pensando, a gente pode fazer um programa só sobre isso, porque eu acho que tem um debate muito interessante aí. Quero ouvir os estudos todos. Vamos fazer um debate. Eu vou deixar a Renata... uma pergunta para o Renato. É uma pergunta, porque eu acho assim, eu entendo o que ele quer dizer quando ele diz assim, olha, são os fatos, né? São os dados, a pesquisa mostra isso, né? Quer dizer que o cara, para ele está melhor, ele não quer voltar, e é o mesmo que todas as outras coisas. Mas aí, eu não sou especialista em pesquisa, não é minha área, mas aí eu te faço a seguinte questão, porque também o resultado da pesquisa, claro, ele é factual, ele representa um retrato, mas esse retrato, ele também pode estar contaminado por uma visão de mundo que também foi construída ao longo dos últimos anos e que é um debate que, infelizmente, nós perdemos, que é o do indivíduo, de novo, acima do coletivo, que a saída individual sempre é melhor, que há uma percepção dos trabalhadores que não conseguiram defender o direito ao trabalho registrado, ao trabalho formal, de que, de verdade, o custo do Brasil é muito grande, que a gente tem criminalização dos sindicatos. Então, eu penso assim, que tem aí um pouco também nas respostas, Renato, queria que você E como você faz para perceber isso? Porque eu acredito que as pessoas pensem assim, mas o fato delas pensarem assim não significa que esse assim é o certo, né? Quer dizer, eles estão endossando uma visão de trabalho que é uma visão completamente desestruturante e de um Estado minimamente protetor dos direitos, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas responderam isso mesmo, mas em que medida, a pergunta isso também não reflete um viés, né? De um debate, de uma visão de mundo que nós perdemos e como reconquistar isso, né? Porque não é porque isso apareceu na pesquisa que nós temos que concordar necessariamente, né? Sim. Então, é mais uma pergunta, né? Tá, eu vou deixar o Renato responder. O Anderson queria fazer um comentário. E, gente,
A gente está encerrando. O Renato responde, a gente dá boa noite. Sabe por quê? A gente até eu tinha uma elasticidade de, às vezes, até o último programa deu um pau no YouTube, a gente foi até 8h40. Mas a Sinara, ela estreou um programa que começa às 8h30, que é o Brocou. Ela comenta as notícias do dia. E aí, se a gente for muito além, eu invado tudo. O link que vai ser gerado e tal. Então, por isso a gente vai ter que ser mais disciplinado. Mas, Renato e Renata, mas vocês já estão eu convidados para o próximo. Não, Você vai eu estava vendo responder. o nosso chat interno e o Anderson já queria falar desse. Talvez seja mais fácil. O Ele Anderson dá o comentar. toque, daí, se tiver dúvida ou pergunta, eu respondo tudo de uma vez. Agora, gente, de verdade, Renato e Renata, a gente tem muito assunto ainda para conversar, que nem começamos nesse programa. Vocês vão voltar mais vezes aqui, tá? Primeiro eu quero falar que além da dupla Rei e Rê, nós estamos combinando eu e Teseu nas cores. Então isso mostra sincronia total no programa, né? Vou mandar um jaleco para você ficar mais bonito ainda. Ah, adorei. Adoro. Pô, manda para mim, eu sou ciumento. Manda sim, a Renata também. Nossa, adorei. Só um negócio, Anderson. O meu último comentário, quando eu fui na CNN, tinha acabado de mudar o presidente da Petrobras. Falei, agora eu entendi. Finalmente colocaram alguém formado em comunicação social para resolver o problema da Petrobras. Porque no cabeça do governo é só isso que interessa. Então, já mereço um jaleco da FUP, vai. Já foi legal. É que esse debate sobre trabalho, eu acho que é pertinente insistir nesse programa da Fro, porque, para mim, tem uma questão aqui de classe, gênero e raça do Brasil, começando de trás para frente. Enquanto nós não entendemos que, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 1.500, ela está na mesma linha de R$ 10.000 para quem ganha 1 milhão, porque o cara que é milionário, ele vê o cara que ganha 5, 6 mil igual o cara de R$ 1.500. O problema é que essas pessoas, por não ter consciência de classe, o sertanejo, eu estava usando isso no meu programa, que eu falei, quando ele pega e ele acredita que ele é diferente dos demais, não, ele é um trabalhador. Se ele não trabalhar igual maluco, até mais do que a gente, ele não faz o salário dele. E ele é escravizado num sistema capitalista que faz ele fazer tanto show que ele tem que chegar a ponto de ter dinheiro, independente da questão ideológica, de prefeituras, que é o que engorda o salário dele. Né? Eu acho que parte por aí. Sobre falar que a uberização é o trabalho escravo do futuro, eu acho que a gente esquece que a história ela conta os outros trabalhos. E até tempo atrás, esse lugar era do telemarketing, que ainda existe e continua. O call center, onde tem todos os problemas, é lógico que a diferença é que ele não expõe a vida dele em cima de uma moto e é de uma outra forma. Normalmente é um trabalho aterrorizante psicologicamente. Eu até pus aqui por fim. A gente tem que lembrar também que a Renata falou uma coisa sobre entender que essa pessoa foi condicionada nesse modelo, né, Renato? Por exemplo, é muito comum, e eu vou fazer uma crítica à esquerda também aqui, já que é para polemizar no programa da Fro, falar que, por exemplo, tratar o Uber ou o cara que está em cima de uma moto como se fosse subemprego, eu estou com um problema disso. Porque eu conheço muita gente que gosta de ser motoboy. O que temos que discutir, para mim, não é se ele está na plataforma, ele é motoboy, ele é jornalista ou advogado, mas a condição de trabalho dele. Porque eu estou vendo uma coisa classista na hora de conversar sobre isso que me incomoda. O cara não é menor porque ele é Uber, ele é menor porque ele está sendo tratado de forma escravizada, que é totalmente diferente para mim. Eu gostaria muito que a esquerda refizesse essa forma de falar do trabalho do outro, que é uma forma elitista, que é tudo contra o que a gente defende. E temos que lembrar que a mesma coisa é essa ideologia de quando fala que pobre votou no Bolsonaro. Só fala isso quem não conhece favela e não sabe a carência. Carência não, porque é potência, senão o Celso briga com a gente. Não sabe o que deixam de fazer de política pública nas favelas. Ninguém tem gente, só para vocês terem uma ideia, para eu não me alongar aqui, porque o Renato e os dois reis são as estrelas aqui do nosso programa com o Teseu. Eu só estou aqui para poder aprender com vocês.
tem que entender que eu conheço gente que votou no Bolsonaro por um único motivo, porque ele sempre era roubado de madrugada a sua marmita por nóia na quebrada. E o Bolsonaro trouxe um debate fortíssimo, mais do que anticorrupção, de segurança pública. Quando ele fala que ele vai armar a população, eu sei o que é armar a população, eu sou contra, eu acho que a pessoa tem que ter estudo e comida, mas para um cara que está sendo roubado toda madrugada, ele falou, olha, vai ter polícia para matar esse cara ou eu vou ter uma arma para matar esse cara. Então a gente tem que pisar um pouco mais no barro, para aí eu entro no final, que eu vou fechar aqui minha participação, no que disse a Renata. Isso não é produção de fake news, é desinformação. A desinformação da esquerda passa quando a gente não conhece favela, o petroleiro ou o Uber e reproduz aquilo sem a vivência e se falando pelo outro, que é o que eu falo, que eu quebro essa linha dentro do Jornal Empoderado, que é, eu não falo por ninguém, eu dou o microfone e as linhas para que elas falem por elas. Enquanto a esquerda não entender isso, a gente vai continuar também produzindo desinformação. É isso. Muito bem, Renatinho, vamos lá. Tá? Só quero publicamente declarar o meu amor por todas essas. Mas vamos lá. Primeiro, assim, talvez o mais legal desse nosso bate-papo é porque não tem nenhuma dúvida aqui sobre a honestidade intelectual de todos os pontos de vista, colocando aqui. E é muito raro a gente achar nesse mundo de Fla-Flu honestidade intelectual com posições que não necessariamente são as mesmas, mas com a certeza que todo mundo aqui está travando o melhor debate. Isso não é um detalhe, tá? Eu não queria que passasse desapercebido. A gente vai mais longe quando se debate com honestidade intelectual. Isso não pode ser esquecido. É isso que vai combater a fake news. É isso que vai fazer com que se ganhe o debate sobre a sociedade brasileira. Porque com honestidade intelectual você busca coerência. A mesma coerência que, por exemplo, não condena uma atitude discriminatória quando é contra alguém dos nossos e faz a mesma atitude discriminatória quando é do concorrente. Meu amigo, seja coerente, né? Assim, ser agressivo na discussão política é errado para os dois lados. Sim. Intimidação política é errada para os dois lados. A desqualificação é errada para os dois lados. O machismo é errado para os dois lados. O racismo é errado para os dois lados. Não tem a ver com o nosso lado ou com o outro lado. Tem a ver com a civilização, com a barbárie. Eu tomei porrada de meus amigos progressistas toda hora. Quando o Olavo de Carvalho morreu, estava todo mundo celebrando. Eu falava, cara, desculpem, eu não celebro morte. Assim, não, e obviamente eu não morro de amores pelo Olavo de Carvalho, pelo contrário, eu acho que ele é responsável por boa parte da merda que tá acontecendo, e só quem levava a sério esse cara é obviamente o lado que estava errado. Mas voltando aqui, depois de parabenizar a sincera honestidade intelectual desse nosso bate-papo, que é cada vez mais raro, infelizmente, que faz com que a gente vá mais longe, por outro lado. Eu concordo que tem a ver com um debate que o lado civilizatório da sociedade tem perdido. Mas também acho que parte dessa derrota tem a ver com uma postura vanguardista que na história da humanidade levou a esquerda a perder terreno no mundo. De que tem tudo a ver com o que o Anderson falou. Estou falando a mesma coisa, mas tentando parecer mais chique. Só parecer, porque nem de perto eu vou ser tão claro quanto o Anderson foi. De que nós sabemos qual é a realidade do outro. Eu não entendo mais da favela do que quem mora na favela. Eu não entendo mais do racismo do que quem sofre o racismo no seu dia a dia. Eu posso, no máximo, ser empático a isso. Eu posso, no máximo, produzir números que faz com que outras pessoas que gozam da condição de privilégio que eu tenho tentam, no mínimo, se constranjam em falar que isso é mimimi. Né? Então, que no limite é usar o meu lugar para bater nisso. E aí, respondendo um pouco dos questionamentos que o Teseu fez, assim, qual que é o desafio para mim? Em primeiro lugar, começar
no exercício de empatia. Você não vai falar para um cara que hoje come melhor do que quando trabalhava com carteira assinada de motoboy na pizzaria que ele está errado. Então, o mínimo, assim, vamos entender. E parte da esquerda nega a verdade factual. A verdade factual, como disse a Rê, tem que ser... assim, nós podemos mudar a realidade dessa verdade factual, mas não negar a realidade factual, porque é ela que nos dá as ferramentas necessárias para entender o que está acontecendo. Se você erra no diagnóstico, amigo, você vai errar no prognóstico, você vai errar na estratégia. Né? E a gente fica numa discussão do que pesquisa é falsa, que pesquisa é verdadeira. E esse erro, cara, a gente não pode cair. Esse erro a gente não pode cair. A segunda, e quando você enxerga essa realidade, você começa a tentar trabalhar com políticas públicas ou a defender argumentos que, de fato, vai direto ao ponto. Qual é o ponto? O ponto é possível garantir com que esse cara, se sofrer um acidente, ele esteja amparado? É possível garantir que esse cara se torne uma MEI e consiga ter cobertura, né, de aposentadoria, de direitos e tudo mais? O que é possível fazer nisso? Porque eu sei o que não é possível. Não é possível que os 700 mil entregadores, eu não estou nem falando do Uber, estou falando dos entregadores, que os 700 mil entregadores de aplicativo virem CLT por uma canetada. Se essa canetada existir, nós vamos ter mobilização de trabalhadores que não vão ter por onde mais tirar o seu sustento graças à canetada liderada pela esquerda. E não precisa ser nenhum gênio para decidir, para entender isso que eu estou falando. É isso que vai acontecer. Então, nós temos a ver assim, como regulamentar tudo isso. Renato, o Lula tem falado, né, nessa grande mudança, enfim, da forma de se produzir, né, das novas tecnologias. Tem falado na revogação dessa reforma trabalhista, que foi um horror, mas, assim, qual reforma trabalhista construir no lugar? Eu acho que esse é um debate longo que a gente... Só para concluir, desculpa, e aí nós vamos no ponto. Qualquer um sabe que o que funcionou na década de 30, na década de 40, na década de 50, não funciona no século XXI. Então, é óbvio que tem que ter atualizações. A questão é a serviço de quem tem essas atualizações. E vamos falar de fundo qual é a relação. O problema das relações de trabalho. E aí volta para a questão que a Renatinha falou. É porque existe disparidade de poder. Uhum. Então, se um tem o poder aqui e o outro não tem essa escolha, isso está dado. Eu mandei no nosso chat interno aqui, entrevista que eu dei na Folha, falando que o preço de combustível é o que está tirando os entregadores da rua. Eu tenho zero problema disso. E falo isso publicamente. Uhum. Eu falo isso publicamente. Uhum. É possível ter algum tipo de controle relacionado a isso? Né? Como é possível? Então, quando você faz esse exercício, isso nos torna diferente do taxista que era contra o Uber. Uhum. Porque senão nós vamos ser igual o taxista que era contra o Uber e queria garantir que aquela licença... Não estou falando do taxista que alugava o carro para o outro, não. Tá? Que pegava o aluguel. É o que alugava o carro do outro. Que queria aquela reserva de mercado. Queria um cara reacionário, que queria aquela reserva de mercado. Daquele negócio fechado que era contra o Uber. O taxista do Rio de Janeiro, aí eu virava, cara, taxista do Rio vai ser contra o Uber? Aquele mesmo taxista que não segue taxímetro vai ser que não sabe o que é taxímetro. Então, esse cara que vai ser contra o Uber. Se a gente não tiver um exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, nós não seremos diferentes dos taxistas que foram contra o Uber. É só isso que eu queria dizer, Fro. Agradecer imensamente essa oportunidade, é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, dizer para o Anderson que eu estou te devendo ainda lá no seu programa, vou pagar, como disse o Calil, né, lá em Minas Gerais, eu devo mesmo, mas eu vou pagar, tal, eu disse recentemente, no último tempo, mas que do cacete a gente tem um espaço
em que se possa lidar com honestidade intelectual as diferentes faces que existem sobre qualquer debate. De verdade, isso tem que ser celebrado. Assim, aqui a gente já entrevistamos até o Rodrigo Maia, gente. Aqui a gente encara todo mundo. Aqui a coisa... O filho do vice-governador, do futuro vice-governador do Rio de Janeiro. Pois é, a gente já entrevistou... Aqui a gente já entrevistou o Janones. As pessoas ficam meio assim, mas eu falo, gente, o Janones era um cara... Veja bem, o Janones está à frente das Tebbets da vida, etc. Tal. A gente tem muitas diferenças com o Janone. O tio Rei não teve paciência com ele, tocou ele do programa. O Fórum Sindical debateu. Renatinha, meu amor, eu queria que você desse boa noite para a galera. Teseu, Anderson e Renato Meirelles. E vocês aí, fiquem de olho no YouTube da Fórum, porque vai começar a Sinara Menezes, gente. Tá bem legal o programa, chama Brocou, 30 minutinhos para conversar sobre as notícias. Renato, Renata, vocês estão convidados, breve voltaremos a conversar, mas eu acho que eu vou separar a dupla para poder ter mais tempo com a Renata, mais tempo com o Renato. Obrigada, Conceição, por ter me chamado, adorei participar, nunca tinha participado da Fórum Sindical, vou mais no Jornal da Fórum, adorei estar aqui com o Renatinho, fazia tempo que a gente não trocava essas ideias, foi ótimo. Anderson, querido, estamos sempre junto, está passando por um momento difícil, porque o YouTube do Empoderado foi hackeado, então a gente precisa aí fazer um esforço coletivo para ajudar o Empoderado a recuperar os vídeos dele. Teseu, é um prazer estar aqui com vocês e beijos. Beijo enorme. Beijo, Anderson. Vamos nessa batalha aí com o YouTube, gente. Sumiu vários vídeos, entrevistas muito importantes. A gente tem que fazer, deve ter alguma nuvem aí, o YouTube tem que repor esses vídeos. Beijo imenso. Fiquem com a Sinara Menezes.